Bom dia. Com a autorização de Sua Excelência, o Ministro de Estado e das Finanças, vamos dar início à sessão de apresentação pública do Governador do Banco de Portugal. Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado e das Finanças, Excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes dos Grupos Parlamentares, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Excelentíssimo Sr. Governador do Banco de Portugal, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Perante o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, vamos dar início à cerimónia pública de apresentação como Governador do Banco de Portugal de Mário Gomes de Freitas Centeno, nomeado pela Resolução do Conselho de Ministros número 53B 2020, 16 de julho, publicada no Diário da República, primeira série, número 138, 17 de julho de 2020, após a audição por parte da Comissão competente da Assembleia da República. Já de seguida vão usar a palavra, por esta ordem, o Sr. Governador do Banco de Portugal e o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, após o que será encerrada a presente sessão. Sr. Governador, faz favor. Muito bons dias. Excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado e das Finanças, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, Excelentíssimos Srs. Secretários de Estado, Excelentíssimos Srs. Membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal e restantes convidados, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, ao iniciar funções como Governador do Banco de Portugal, assumo perante vós, com honra e entusiasmo, um compromisso de serviço público. É mesmo com uma enorme honra que o faço no Salão Nobre do Ministério das Finanças, testemunho vivo da importância que para a República Portuguesa tem a cooperação e a independência das suas instituições. Pela história deste salão passam o Ministério das Finanças, o Tribunal de Contas, o Banco de Portugal, restantes supervisores financeiros e tantas instituições que têm o dever e a responsabilidade de assegurar o prestígio institucional da República Portuguesa. O papel de cada uma delas não se desenvolve nas estritas competências que lhe são cometidas, de uma forma hermética, mas numa cooperação institucional sã que, preservando a identidade de cada uma, faça do todo mais do que a soma das partes. A minha relação com o Banco de Portugal vem desde o já longínquo ano de 1993, pela mão de quem é uma referência para todos os que estudam Economia e Finanças, o professor António Sampaio Melo. Com o seu incentivo, doutorei-me pela Universidade de Harvard, assumindo desde logo o compromisso de voltar. E voltei ao Banco de Portugal em 2000. Neste trajeto foi muito o que aprendi acerca da sua dimensão, da sua capacidade ímpar de formar, de dar a Portugal muitos dos seus mais altos quadros, a sua importância na supervisão, no apoio indispensável à regulação do sistema bancário, mas também na análise económica e no desenvolvimento das ciências económicas no nosso país. O Banco de Portugal é fulcral, seja quando consegue cumprir com sucesso os seus objetivos, o que tantas vezes não é apercebido pela sociedade, seja quando falha nesse cumprimento, o que tem sempre enorme impacto e visibilidade. Ao longo de 25 anos aprendi que a independência se exerce pela ação, pela materialização de uma vocação para o serviço público. A independência não é uma mera atribuição, algo que nos é outorgado. Acredito, como o meu percurso demonstra, que a prestação de contas, a transparência e a independência são fatores essenciais ao equilíbrio democrático e ao desenvolvimento das instituições. Mas, mais importante, leve para este novo ciclo a resiliência na ação, acompanhada pelo diálogo e pelo tempo. Nunca devemos viver fora do nosso tempo. Devemos dar tempo às nossas decisões para que elas produzam os seus efeitos.
É, por isso, com orgulho, responsabilidade e sentido de compromisso perante as instituições da República e os portugueses que hoje aqui estou, no magnífico Salão Nobre do Ministério das Finanças, íntegro e de uma forma assumida, a iniciar um novo ciclo numa instituição centenária que todos respeitamos. Ao meu currículo académico e de quadro superior do Banco de Portugal, acrescentei nos últimos anos o exercício de funções governativas como Ministro das Finanças e como Presidente do Eurogrupo. Este trajeto permitiu-me adquirir e amadurecer o conhecimento e o saber que foram as bases essenciais para exercer com sucesso e ponderação cargos públicos. Confio que esse capital que transporto comigo permitirá, de igual modo, assegurar o cabal cumprimento das minhas responsabilidades neste desafio. Os últimos anos foram marcados pela assunção de responsabilidades únicas em áreas críticas para o desenvolvimento económico e financeiro de Portugal e da Europa. O capital que acumulei desde os bancos do Calhas aos de Harvard, passando pelos do Banco de Portugal, do Terreiro do Paço ou de Bruxelas, constitui, assim, uma mais-valia que utilizarei sempre no exercício das funções de governador. Na última década, Portugal passou por uma profunda transformação económica, da qual fui não só uma testemunha privilegiada, mas também um ator influente. Não escondo o imenso orgulho que trago comigo dessa experiência única e de a ter partilhado com muitos de vós que hoje estão aqui nesta sala. Desde a definição de um roteiro para completar a União Bancária, ao aprofundamento da União de Mercado de Capitais, passando pela criação de uma capacidade orçamental da área do euro, tudo contribuiu para uma experiência muito rica. A esta junta-se agora a dimensão monetária, que tem um papel determinante no momento que vivemos, mas que só é eficaz se coordenada com as outras dimensões da política económica. Acredito no papel internacional que o euro pode desempenhar enquanto instrumento de política europeia. Continuarei, por isso, a ser o seu maior defensor. O país precisa, como nunca, de instituições fortes e renovadas e de lideranças capazes de enfrentar os desafios que se nos põem com determinação num contexto europeu e mundial competitivo. É com enorme entusiasmo, mas sobretudo com responsabilidade e plena consciência dos desafios futuros que encaro a liderança do Banco de Portugal, numa instituição central para a República. O Banco de Portugal tem que ser uma instituição de referência. Congrega muitos dos melhores técnicos formados nas melhores universidades portuguesas. Tem de se tornar sinónimo de ação coletiva com as restantes instituições nacionais e europeias para enfrentar os inúmeros desafios do futuro próximo. O Banco de Portugal enfrenta 4 desafios estratégicos. Assegurar uma supervisão eficiente e exigente, proativa, que, criando confiança, crie valor no mundo em que a transição digital tem alterado profundamente a prestação de serviços financeiros. Participar e influenciar a política monetária europeia em prol do crescimento da área do euro, um crescimento inclusivo e estável, num contexto de taxas de juros baixas e em que as medidas de política monetária não convencionais têm um papel reforçado. Definir uma política macroprudencial que assegure a estabilidade do sistema financeiro e não permita a acumulação de riscos sistémicos que ponham em causa a estabilidade do sistema e o financiamento eficiente da economia. Credibilizar as estratégias, os mecanismos e o processo de resolução bancária, assegurando a estabilidade financeira e protegendo o erário público. O Banco de Portugal vela pela estabilidade do sistema financeiro nacional e tem o dever e a competência para aconselhar o Governo nestes domínios. Este papel deve ser desempenhado com um objetivo único: o de contribuir para o desenho de uma estratégia nacional fundada numa participação ativa no Eurosistema e numa proximidade crescente com os atores institucionais nacionais. A independência do Banco Central não se questiona nem se impõe. Ao Banco de Portugal não cabe ter estados de alma acerca da natureza da sua independência, muito menos ao seu governador. Mas também não cabe ao Banco de Portugal viver para si próprio e fechado sobre si próprio. Isso não assegura a independência, cria antes a irrelevância. A capacidade técnica de intervenção pública e política e o capital reputacional de toda a instituição, começando pelo seu governador, são a melhor garantia de uma instituição sólida, coesa e que viva para a sociedade. Aprendi em todas as fases da minha vida que uma boa preparação é a mãe de todas as conquistas.
que devemos ao nosso trabalho e capacidade de adaptação e aos nossos colaboradores, sim, sempre aos nossos colaboradores, o fazermos melhor e o adotarmos novas abordagens que aprofundem o desempenho das instituições. Não acredito em estratégias de dividir para reinar. Nunca dou uma pergunta por respondida enquanto não ouvir o outro lado. Sempre geri as instituições por onde passei de portas abertas, porque foi isso que aprendi em Harvard, onde tantos sabem o que é governar um país ou um banco central. O Banco de Portugal pode e deve contribuir decisivamente para a definição de políticas nacionais coerentes. De portas abertas, sim, e para uma estratégia nacional que permita a Portugal vencer os importantes desafios que se lhe colocam na Europa e no mundo. Assim será comigo, como governador. É assim que sou, desde hoje, com muita honra, o governador de um Banco de Portugal, verdadeiramente ao serviço de Portugal. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal de Contas, excelentíssimos Srs. Presidentes da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, excelentíssimos Srs. Secretários de Estado, excelentíssimo Sr. Governador do Banco de Portugal, caro Mário, excelentíssimo Sr. Governador cessante, Dr. Carlos Costa, minhas senhoras e meus senhores. O Banco de Portugal tem, a partir de hoje, uma nova liderança. O novo Governador do Banco de Portugal assume funções num quadro extremamente exigente para a economia nacional e mundial causado pela pandemia. A Comissão Europeia estima, inclusivamente, uma queda do PIB na zona euro de cerca de 9% em 2020. Não há memória de uma crise que tenha surgido de forma tão repentina e tão intensa. Ao contrário da crise anterior, o choque que enfrentamos é em grande medida simétrico. Afeta todos os países e todas as áreas da sociedade. Esta crise representa um choque económico extremo que requer uma reação política coordenada e urgente em todas as frentes para apoiar as pessoas e as empresas em risco. Sr. Governador, deixe-me saudá-lo pela coragem e elevado sentido de missão ao assumir funções nas atuais condições. É uma crise que também coloca desafios em áreas de atuação do Banco de Portugal, destaco, entre outras, ao nível da política monetária, ao nível da estabilidade financeira e no financiamento da economia. Como referiu a Presidente do BCE em março deste ano, a política monetária pode ter um papel vital a desempenhar na atual crise. A política monetária pode contribuir para manter o setor financeiro com capacidade para garantir condições de financiamento adequadas para todos os setores da economia, o que se aplica igualmente a indivíduos, famílias, empresas, bancos e governos. Segundo a Presidente do BCE, a política monetária, no atual contexto, pode ter um papel decisivo em evitar a fragmentação financeira e distorções no preço de crédito. Minhas senhoras e meus senhores, esta é a segunda grande crise que o mundo vive nos últimos 12 anos. A crise anterior, iniciada em 2008 e que se prolongou em Portugal até meados da década anterior, trouxe enormes desafios à estabilidade financeira e expôs a fragilidade do sistema financeiro. Conhecemos a história, não a queremos repetir. Destacam-se, ao nível financeiro, dois aspectos fundamentais da anterior crise. Um primeiro teve a ver com a transmissão da política monetária na zona euro. De acordo com o anterior Presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, a crise foi marcada numa determinada fase pela fragmentação financeira profunda da zona euro. Passo a citar. O sistema financeiro da área do euro testemunhou uma grave fragmentação do mercado financeiro único. Os custos de financiamento bancário diferiram bastante entre países. Isso dificultou a transmissão da política monetária acomodatícia e o seu reflexo nas taxas de juros de empréstimos às famílias e empresas. Por esse motivo, os países do Sul, mais expostos à crise de confiança, não conseguiram tirar proveito, exceto de forma delimitada, das baixas taxas de juro, entraram num ciclo vicioso. Fim de citação. Nesta crise, evitar a fragmentação financeira da zona euro parece ser uma preocupação primordial do Banco Central Europeu desde o início.
Outra consequência ao nível financeiro da anterior crise foi a pesada fatura financeira que a necessidade de capitalizar os bancos impôs ao país. Daí a necessidade de termos bancos mais capitalizados e mecanismos de supervisão mais fortes. A nível de regulação e supervisão, é importante que o Banco de Portugal tenha um papel cada vez mais ativo e exigente em evitar comportamentos que mais tarde possam colocar a estabilidade financeira do país. Por isso, nos últimos 5 anos, os bancos ajustaram e reforçaram os seus balanços, recuperaram a rendibilidade e captaram mais depósitos. Em termos de liquidez e de rentabilidade, os indicadores do sistema bancário nacional são hoje superiores à média europeia. Estes indicadores são reflexo de políticas adotadas nos últimos anos com vista à estabilização do sistema financeiro nacional. Continuamos a convergir com os padrões europeus ao nível de fundos próprios e, sobretudo, na redução do crédito mal parado. Nos últimos 5 anos, o quadro regulatório foi reforçado nos mais variados domínios de atuação. Por exemplo, ao nível prudencial para assegurar a resiliência das instituições, ao nível comportamental para assegurar que o cliente bancário toma decisões informadas e que os seus direitos são respeitados. Portanto, temos hoje um sistema bancário mais sólido e um quadro regulatório e de supervisão mais exigente. O setor financeiro é fundamental para assegurar a estabilidade do financiamento da economia portuguesa, das famílias e das empresas. Um setor financeiro robusto é essencial para a criação de oportunidades de emprego e de riqueza. Portugal está hoje melhor preparado para enfrentar o futuro. Minhas senhoras e meus senhores, os últimos 5 anos foram essenciais para credibilizar as finanças públicas e o sistema financeiro. Importa também aqui fazer um balanço. O sucesso da trajetória de consolidação orçamental, uma política económica de recuperação de rendimentos e de convergência económica, foi reconhecida aquém e além de fronteiras. O rating da dívida pública portuguesa recuperou a categoria de investimento. O rácio da dívida pública em percentagem do PIB reduziu-se de 131% em 2015 para cerca de 118% em 2019. Desde 2015, o custo anual da dívida emitida em cada ano é inferior ao custo do estoque da dívida. Significa, portanto, que os investidores confiam mais hoje na capacidade de financiamento da República Portuguesa. Durante os últimos 5 anos, a economia não só cresceu, como cresceu acima da média da zona euro. Retomou uma trajetória de convergência. Portugal tinha assim atingido em 2019 bons resultados em 3 indicadores fundamentais de sustentabilidade macroeconómica. Em primeiro lugar, o crescimento da economia e do emprego. Em segundo lugar, um saldo positivo da balança externa do país. E, por fim, o equilíbrio das contas públicas, tendo sido alcançado o primeiro excedente orçamental da democracia, com um saldo positivo de 0,2%. Uma economia sustentável assente num triplo equilíbrio inédito. Minhas senhoras e meus senhores, ao Sr. Governador cessante, Dr. Carlos Costa, gostaria de endereçar o meu agradecimento pelo serviço prestado ao longo dos últimos 10 anos de mandato em que esteve à frente do Banco de Portugal. O mandato que agora cessa foi exercido em condições económicas muito difíceis, ao ter atravessado uma das maiores crises mundiais dos últimos 100 anos, com um impacto muito profundo no sistema financeiro. Queria destacar a independência e o sentido de missão que norteou a ação do Banco de Portugal durante este período. Entre outros marcos, recordamos a defesa intransigente da estabilidade financeira e do reforço dos mecanismos de supervisão, para além da progressiva renovação de uma instituição tão importante como o Banco de Portugal. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o currículo do professor Mário Centeno é extenso e, portanto, passo a enumerar apenas alguns dos seus aspectos principais. Doutorou-se em Economia pela Universidade de Harvard em 2000, ao qual seguiu uma carreira académica brilhante, sendo professor catedrático da Universidade de Lisboa. Enquanto alto quadro do Banco de Portugal, foi diretor adjunto do Departamento de Estudos Económicos e consultor do Conselho de Administração. Foi Ministro das Finanças entre 2015 e 2020, marcando de forma inegável um período de recuperação económica num quadro de sustentabilidade em que Portugal ganhou credibilidade a nível internacional. Num sinal inequívoco deste reconhecimento internacional, foi eleito Presidente do Eurogrupo em 2018. Nessa qualidade, exerceu funções como Presidente do Conselho de Governadores do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Foi ainda membro do grupo dos 5 Presidentes da União Europeia, destacando-se em particular o importante contributo na resposta coordenada e tempestiva à crise pandémica que vivemos. O currículo apresentado revela uma experiência e um prestígio e conhecimentos extraordinários a nível nacional e internacional.
A escolha do professor Mário Centeno para o cargo de governador contribuirá para que o país esteja representado ao mais alto nível entre os governadores dos bancos centrais da zona euro. Estou confiante que o professor Mário Centeno é a pessoa certa para liderar o Banco de Portugal neste momento exigente e faço voto das maiores felicidades e sucessos nas funções que agora inicia ao serviço de Portugal. Muito obrigado. Com a autorização de Sua Excelência ao Ministro de Estado e das Finanças, damos por encerrada a cerimónia. Muito obrigada e bom dia.